estudado pela nossa consultoria no mercado de energia, e que indicou para a gente, estudando a alternativa de colocar energia no mercado ou utilizar como autoprodutor, que a melhor opção, efetivamente, é utilizar nas próprias instalações. Tá? Então, essa é a orientação que nós estamos tendo. Apesar de que, estrategicamente, para a CAESB, seria até interessante ter a experiência de colocar energia no mercado, ter a dificuldade e tudo mais. Mas, em função de que tem que se pagar diversas taxas de distribuição e etc., tem alguns outros impostos, isso acaba gerando um problema em função do custo atual, de que não é tão viável colocar isso, né, na rede. Mas, principalmente, a principal aplicação seria utilizar na própria estação e com uma condição importante: acumular esse gás e gerar apenas na ponta, ou seja, utilizar o menos possível a energia da rede nesse horário de ponta. Isso aí é o que viabiliza esse projeto. Nós também estamos pensando aqui, dentro do Lago Descoberto, aqui tem uma descarga de fundo, ela tem uma vazão constante na saída aqui. Essa mancha branca mostra isso. Então a ideia é colocar uma microcentral hidrelétrica, se não me engano são 600 kVA, aqui para utilizar essa vazão ecológica. Do ponto de vista de geração com fonte hidráulica, isso aqui é uma coisa que está sendo pensada. Está se pensando em algumas coisas em termos de ética também, né? Pode se fazer projeto para isso, mas um ponto que está dificultando a utilização, por exemplo, algumas ETs têm um emissário que poderia efetivamente gerar energia na sua ponta, na sua extremidade final. Mas aí teríamos que colocar condutores forçados e pode ser que o custo dele fique elevado demais para viabilizar o projeto. Outra ideia que surgiu, que a gente gostaria de fazer um piloto em breve, é a redução de pressão na rede das microturbinas. Tá? Não sei se alguém ouviu falar disso, mas aí, em vez de você colocar válvulas redutoras de pressão, em vez de colocar VRTs, a gente colocar turbinas, de forma que a gente possa gerar energia e existem até alguns pontos já destacados para essa experiência. Tá? A gente já conversou sobre isso e tem alguns pontos próximos de unidades nossas, então essa energia gerada nessas microcentrais poderia ser alocada nessas instalações da própria CAESB. Do ponto de vista de capacitação, eu nem falei tanto de capacitação quando falei em ação administrativa, mas eu considero que capacitação e programas de conscientização da empresa estão implícitos em todas aquelas ações. Né? Ele é fundamental. E a gente fez um seminário em Brasília semelhante a este aqui. Né? Alguns dos colegas que estiveram presentes. Foi já um ano atrás, né? Em março. Seminário bem importante, porque teve como foi lá em Brasília, a participação grande dos nossos colegas lá da empresa. Por fim, o que nós queremos fazer? Né? E para isso precisamos contar com apoio financeiro. Então, a gente teve a oportunidade do MIT nos apoiar no diagnóstico amplo da nossa situação de consumo de energia, da nossa eficiência energética, e propor um plano de medida de eficiência energética para a empresa. Nós contamos aí com o apoio do Pedro Paulo, que foi nosso consultor, né? O MIT colocou à nossa disposição, estamos trabalhando em cerca de mais de 6 meses em cima do projeto, né? Foi um levantamento exaustivo de dados, discussões com várias pessoas da empresa, com as equipes técnicas todas, e foi um trabalho bastante rico do ponto de vista do crescimento nosso. Eu diria mais, eu acho que foi uma das coisas que alavancou a criação da Comissão de Energia, que alavancou e manteve toda essa visão, né, focada nessa situação. Antes, não estou dizendo que não havia isso, pelos indicadores que nós temos, dá para perceber que a CAESB não descuidou da parte de energia, mas é um trabalho, de certa forma, compartimentado. Né? Cada departamento da empresa cuidava da sua parte e a gente não tinha uma visão toda. O Alfredo, aqui no colega, ele trabalha com manutenção preventiva. Ele fala várias vezes o problema que é você ter um projeto inadequado. Né? O Ramon falou muitas vezes disso hoje. Acho que precisamos conversar. Nós temos falado muito de seminários internos, junto de projeto, operação, manutenção, para que essa troca de ideias permita fazer novas unidades operacionais com muito menos problemas que nós temos hoje. Pois bem, então, a partir então desse trabalho que foi desenvolvido com o apoio do BID, nós temos aí um plano de medidas que
está sendo proposto junto com um grande pacote de financiamento que a CAES está negociando com o próprio MIT. É um pacote que vai envolver uma expansão do sistema e várias medidas de desenvolvimento institucional, incluindo controle de perdas e eficiência energética. Envolve também a implantação do registro corporativo e tem aquela visão que eu mostrei na modelagem hidráulica. Nós aqui, só para apresentação dos projetos, ela tem aqui uma divisão, né? Payback mais rápido, né? 5 anos. Aí estamos falando de garantir um estoque de capacitores e outras medidas aí que eu preciso fazer. A parte de geração, a parte de ampliação de reservatório, de modo que a gente possa reduzir o consumo a demanda da ponta, né? A implantação da redução de pressão, troca de iluminação. Identificamos vários pontos em que inversores de frequência são importantes, né? Principalmente na parte de esgoto, a gente viu muita coisa para fazer. A implantação daquele projeto de biogás. Né? Esses itens diversos aqui tem vários aspectos, inclusive a introdução daquele sistema de monitoring targeting e a melhoria das práticas de manutenção e botar de manutenção com equipamentos para medição e tudo mais que eles necessitam. Aqui, para um payback entre 5 e 10 anos, existem 4 projetos: troca de motores para motores mais eficientes, recursos também para outros aspectos de manutenção, redução de demanda na ponta e redução de vazamentos. Aí uma coisa que eu comentei, todo esse cálculo aqui mostra, além do investimento, a economia, isso aqui são valores em reais, em reais, a economia em custo, a economia em energia e a oportunidade de venda de crédito de carbono. Né? Então, o payback médio dessa primeira leva de projetos é de cerca de 2,47, com valor presente líquido de 34 milhões. Nesse conjunto aqui, um investimento de 13 milhões, um payback de 6 anos. E o último aqui, ele diria até o valor presente líquido é negativo, mas ele tem um aspecto que é mais psicológico, né? Que é a troca de monitores. Tá? Nós temos um parque de 1.000 computadores em que a grande maioria são monitores CRT, então a ideia é trocá-los por monitores LCD. É um investimento que tem um aspecto positivo ali na parte de motivação do pessoal. Como eu sei que essa apresentação vai ser disponibilizada, então eu coloquei aqui uma descrição dos projetos, para quem quiser ler e saber do que nós estamos falando. Tá? Quem precisar, tiver interesse, curiosidade em conhecer nossos projetos em detalhe, a gente tem um documento que detalha isso aí, todo o trabalho que foi feito, levantado, é um trabalho exaustivo e muito bem feito, né, pela Econova e pela equipe do Pedro Paulo nesse desenvolvimento. Bom, creio que eu atendi mais ou menos o prazo aqui.